Olá! Na aula de hoje daremos continuidade com o exercício proposta de desafio, exercício número 11, o qual consta no enunciado dizendo-nos que é um bloco de massa MB localizado e pendurado nessa parte da representação por um fio de aço inesticável inextensível de massa desprezível, o qual simplesmente faz a junção do bloco pendurado com o objeto que está sobre a massa, o objeto que está sobre a mesa, e esse objeto de massa MA. A massa é diferente do bloco de massa MB. Só que o objeto de massa MA experimenta uma força de atrito como consequência do contato da superfície, e essa força de atrito caracterizada pelo coeficiente de atrito cinético. Qual deveria ser a aceleração do sistema? Sabendo que, além da puxada da tensão do bloco que está pendurado, que tenta puxar mediante essa tensão transmitida pelo fio de aço ao bloco de massa MA, localizado sobre a mesa, também existirá uma força no sentido contrário ao movimento de esquerda a direita acelerado, mas essa força de atrito dependerá do próprio coeficiente de atrito. A ideia é calcular a aceleração do sistema, agora supondo e considerando que o coeficiente de atrito caracteriza a rugosidade entre ambas superfícies, a mesa e o bloco disposto sobre a mesa. Para aquilo, comecemos com o bloco A, o bloco que está sobre a mesa, e expressando o somatório das forças que agem na direção vertical, tem-se a força normal de A, uma reação em relação a essa superfície, que reage justamente pela força da ação do seu próprio peso, a massa Ga vezes a gravidade. Se diz que estará em repouso, portanto, ambas forças aniquilam-se e, como consequência, tem-se uma primeira equação na dinâmica que diz justamente que a força normal é equivalente à massa do objeto vezes a gravidade, ou seja, a superfície reage com uma força com a mesma intensidade que o próprio peso do bloco A. Fazendo o somatório das forças horizontais no eixo X, nesse caso x de esquerda para a direita, tem-se a força que está a favor do movimento, de esquerda para a direita, a tensão e a força de atrito, seu módulo no sentido contrário, opondo-se a esse deslocamento de esquerda para a direita, um deslocamento acelerado, e, portanto, as forças não se aniquilam, mas como experimentam uma não aniquilação, ou como consequência dessas forças não se aniquilarem, o objeto de massa A experimentará uma aceleração A, que é a grande incógnita do problema. Mas esse objeto de massa MA experimenta essa aceleração. E a força de atrito, como poder expressá-la? Então, a força de atrito, sabe-se que o seu módulo é equivalente ao coeficiente de atrito vezes a normal, a superfície. Nesse caso, a normal é de uma superfície horizontal, consequentemente, tem-se que a normal é equivalente ao próprio peso do objeto. Substituindo essa expressão anormal como sendo da equação número 1, equivalente ao peso do objeto, tem-se a segunda equação da dinâmica, onde associa-se a tensão, que é uma força de intensidade desconhecida, com a aceleração, que dirá quão rápido variará a velocidade do próprio objeto, e também é a consequência dessas duas forças que não se aniquilam. Existirá um movimento, e esse movimento será de esquerda para a direita acelerado. Por uma parte, tem-se o bloco sobre a mesa, e se fôssemos analisar o bloco que está pendurado, tem-se na direção vertical a tensão de baixo para cima, considerando a direção vertical aumentando na altura, a tensão cuja direção é vertical para cima e o peso do próprio objeto B de cima para baixo. Pois sabe-se que se cortasse esse fio de aço, o objeto cairia, justamente como consequência desse peso, dessa atração gravitacional sobre os objetos. Mas como as forças não se aniquilam, sabendo que os objetos estão em movimento acelerado, se diz que o objeto de massa B acelera para baixo. Portanto, essa aceleração é de sinal negativo, do eixo Y para baixo, considerando essa direção ou representando-a mediante esse sinal negativo, matematicamente e fisicamente, dizendo que será no eixo Y justamente para baixo, como mostra-se nessa imagem. Ou seja, obtém-se uma terceira equação da dinâmica. Nesse caso, a ideia será expressar com base as duas equações, a número 2 e a número 3, com duas incógnitas, tensão e aceleração,
como poder determinar a aceleração em função de outra incógnita, que é a tensão. Mas vamos fazê-lo um pouco diferente. Como expressar a tensão em função da aceleração, que não se conhece? Justamente a expressão mais simples será a número 3, a terceira equação, ou essa equação da dinâmica. Isolando a tensão dessa equação, o módulo da tensão será equivalente a passar esse elemento à direita, trocando seu sinal positivo, ou seja, em outras palavras, o peso do objeto B menos a massa do objeto B vezes a aceleração que experimentará. A incógnita expressa ou mediante outra incógnita. Não tem nada de legal, mas servirá para fazer o seguinte, para substituir esse termo de tensão na equação número 2, pois quando se faz isso e representando essa substituição com cores diferentes, onde estava a tensão na parte inicial, sendo substituída coloridamente com a cor que representa o vetor de tensão, o azul, tem-se a tensão menos o coeficiente de atrito, o peso do objeto A equivalente à massa do objeto A vezes a aceleração. Mas essa expressão nos servirá para deixar elementos comuns, elementos que têm gravidade à esquerda e elementos que têm aceleração à direita. Dessa forma, os elementos que têm gravidade à esquerda e aceleração à direita, e fazendo a maneira de escrevê-lo mais simples possível, observando que tem um elemento comum à esquerda e direita, que justamente são essas acelerações, poderá deixar-se à esquerda a aceleração em evidência e à direita a aceleração, à esquerda a aceleração da gravidade e à direita a própria aceleração, que é a incógnita do problema. Agora sim, já está sendo expressa, ou como consequência expressa-se a aceleração em função desse elemento que se conhece, da massa dos próprios objetos que se conhece e da aceleração que se conhece. Todas as informações ministradas pelo próprio enunciado do problema. Em consequência, poder-se expressar e denotar a aceleração como sendo a razão entre essa informação de massa pela soma da massa do sistema total, ou seja, um número expresso em quilogramas dividido por outro número, a massa total expressa em quilogramas, resulta em uma razão que não tem dimensões, um número que poderia ser positivo, um número que é positivo, mas esse número vezes a gravidade estará dizendo quão rápido, quão acelerado estará esse sistema de dois blocos se deslocando, esse caindo e o outro se movimentando de esquerda para a direita, podendo ser uma décima ou uma quinta parte do valor da gravidade. Todo dependerá da massa do objeto pendurado, mas também o MB, mas também do coeficiente de atrito cinético que experimente a superfície, ou que está associado à superfície do contato do bloco MA com a superfície. Por isso que a aceleração, a diferença daquela que tínhamos obtido anteriormente, tem um valor que diminui o seu valor. Tem um termo que diminui o seu valor, implicando que nesse caso, como consequência da força de atrito, do arrasto ou da fricção entre as superfícies, a aceleração tem um valor um pouco menor. Tudo dependerá dos valores que tenha os coeficientes, o coeficiente de atrito e a massa dos objetos. Mas não ficando por aí com esse problema, aproveitando esse resultado da aceleração, poder-se determinar a tensão. Quão diferente é a tensão da corda quando analisa-se um sistema onde há força de atrito, onde há um arrasto, há uma fricção com a superfície. Aproveitando o resultado anterior, poder-se determinar a tensão. Justamente a tensão simplesmente seria substituir aonde tem-se a aceleração, a expressão completa aonde vai a aceleração. Dessa forma, por extensa, a escrita seria essa daqui. Mas antes de fazer alguma conta complicada, fazer algum processo algébrico dificultoso, faça-se uma pausa para observar quais elementos comuns existem nesse termo à direita. Pelo menos está a massa do próprio objeto B, a gravidade, e esses dois podem nos deixar em evidência. Dessa forma, tem-se que para o primeiro elemento estará esse elemento em evidência uma vez, e no segundo elemento estará justamente essa fração, ou esse fracionário, essa razão ou esse fracionário. Esse fracionário é composto por massa e massa no denominador. E
Observem bem que deixei o denominador do primeiro fracionário com o número 1 em amarelo, justamente porque está presente uma vez à direita, mas fazer subtrações entre dois números que não são fracionários, pelo menos há que transformar o número 1 em um número fracionário, com numerador e denominador, achando o denominador comum para ambos e, portanto, será a subtração do primeiro elemento e do segundo, mas esse sinal negativo age sobre o numerador do segundo fracionário, fazendo que a massa B resulte negativa e o negativo com esse coeficiente de atrito, que tem um negativo na frente, resulte ser positivo. Mas fora dessas contas e de simplificar os elementos que poderão ser eliminados, em evidência se pode deixar a massa do objeto MA que está sobre a superfície da mesa, mas a ideia será interpretá-lo fisicamente. Quão diferente é a tensão quando tem e não tem fricção, atrito com a superfície. E justamente essa diferença está aqui bem notória. Quando tem atrito com a superfície, o coeficiente de atrito cinético, o número maior que zero positivo, por definição, esse número implicará que a tensão seja maior à tensão sem atrito. Nesse caso, a intensidade da tensão aumentará como consequência de tentar puxar o objeto horizontalmente, mas ao mesmo tempo arrastá-lo ao longo dessa superfície, que lhe oferece uma força de atrito. Portanto, a tensão aumentará e a aceleração diminuirá. Essa será a consequência. Aumenta a tensão da corda, mas diminui a aceleração. Se me faço entender, podemos continuar. Muito bem, as pessoas que desenvolveram no exercício, analisaram o exercício do desafio e foi entregue justamente hoje a tempo, às 7 horas da noite. E continuando, essa animação resume o que basicamente o exercício possui, o exercício número 10. Atenção, a aceleração comum, fazendo as contas, tem-se um movimento acelerado. Analisando na dinâmica outra classe de movimento que tínhamos escrito na cinemática, o movimento circular. Como poder caracterizar essa força que age ao longo dessa corda, mas se a corda não existisse, o objeto sairia disparado. Essa corda transmite uma força, e essa força que faz tensionar a corda chama-se tensão, perdão pela redundância. Mas como se poderá caracterizar dinamicamente essa força? Qual será o nome próprio dessa força? Então, movimento circular com velocidade em módulo constante, um movimento circular uniforme, se diz que a força que sempre aponta ao centro da trajetória circular conhece-se ou é a causa dessa aceleração que aponta sempre ao centro da trajetória circular. Tínhamos visto que essa aceleração chama-se aceleração centrípeta e seu próprio nome o diz, que é uma aceleração que aponta ao centro da trajetória circular e é o somatório de todas as forças ao longo do plano do movimento circular, ao longo do plano do movimento circular, por mais que o peso seja perpendicular, mas não pertence ao plano dessa trajetória circular, a única força que age é a tensão da corda. Essa força chama-se força centrípeta, e a consequência dessa força é a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta caracteriza cinematicamente a mudança da direção do vetor velocidade. Em outras palavras, mais comuns, mais coloquiais, caracteriza a mudança de direção do objeto que está fazendo essa trajetória circular. Por mais que esteja sempre à mesma distância do centro, não está na mesma direção o tempo todo. Mudará, mas ao longo dessa trajetória circular. Há uma aplicação que vale a pena analisá-la justamente com essa centrífuga, pois a ideia é criar uma força centrípeta gigantesca. E por quê? Basicamente, a finalidade, hoje lhes explicarei, mas vamos pensar que dentro dessa centrífuga, num recipiente de amostras, há uma formiga e esse aparelho gira 60.000 rotações por minuto, ou revoluções por minuto, ou giros por minuto. 60.000 é bastante grande, mas em um minuto, quantos giros fará? A distância aonde se acha, por mais que seja inclinada, a centrífuga, a distância onde está a formiga ao fundo desse recipiente de amostras,
até o centro do eixo da própria máquina é equivalente a 10 centímetros. E a massa da formiga é 0,5 gramas, é muito pequena, mas ainda assim existe, é mensurável a sua massa. Conhecendo essas informações do problema, a ideia será reexpressar essa informação que está aqui, 60.000 rotações por minuto. Mas essa informação, o que significa? Essa informação significa a velocidade do giro, e essa velocidade do giro em física interpreta-se como sendo a velocidade angular, representada pela letra minúscula ômega, a última letra grega do alfabeto, a última letra do alfabeto grego. Nesse caso, ômega é equivalente a 60.000, e 60.000 escrito em notação científica, 6,0, o número de vezes, ou de casas que deslocou-se a vírgula, ou o número de vezes que multiplica-se o 10, 4 vezes consecutivamente, por isso que tem a potência número 4, pois 4 vezes consecutivamente é 10.000, vezes 6, 60.000. Rotações por minuto. Uma rotação, matematicamente, equivale a um giro de 2π radianos. E o tempo por minuto, dividido essa razão de informação que tem-se por minuto. Mas a ideia será expressá-la por segundos, porque o tempo, em física, nas unidades do Sistema Internacional de Medidas, a unidade fundamental para o tempo é o segundo. Tendo esse fator de conversão simples, que é um minuto equivalente a 60 segundos, a velocidade do giro expresso por segundo será o número de voltas gigantescas, quase 1000 voltas por segundo, ou 2π, na calculadora obtém-se algum valor, vezes 1000 radianos por segundo. Essa será a velocidade angular que experimentará ou que terá a própria máquina, a centrífuga. A aceleração centrípeta, temos visto que o seu módulo dependerá da velocidade tangencial à trajetória. E a palavra tangente é justamente para dizer que a velocidade não é uma linha reta, por mais que seja o percurso circular tangente à trajetória, e essa velocidade é o seu módulo quadrado dividido pelo raio da trajetória, onde também é equivalente dizer que a velocidade tangencial é proporcional ao raio de curvatura, ao raio no qual acha-se esse objeto na trajetória circular. Quanto maior seja o raio, maior será a velocidade tangencial, e vezes a velocidade angular. Nessa situação, poder-se expressar a aceleração centrípeta em função da velocidade angular, simplesmente substituindo aonde era o módulo da velocidade tangencial. Eu espero que com verde você possa visualizar muito mais fácil. Mas simplificando os termos, a segunda potência age em todo o numerador e, portanto, você pode simplificar um raio ao quadrado com esse raio, e dessa forma tem-se que a aceleração centrípeta será equivalente ao raio vezes a velocidade angular ao quadrado. Reparem nas unidades. Radianos por segundo, a velocidade angular. Nesse caso, é radianos por segundo todos ao quadrado. Ou seja, que será radianos ao quadrado, que não tem uma equivalência física, os ângulos não se mensuram. Simplesmente é uma caracterização de uma diferença de orientação. E o tempo, sim, o tempo ao quadrado. Então será radianos, alguma informação, divididos por tempo ao quadrado, vezes as unidades de comprimento do raio, metros, por segundos ao quadrado, ou seja, unidades de aceleração. A expressão está perfeita. Substituindo os valores, o raio é 10 centímetros, uma décima parte do metro. A velocidade angular toda ao quadrado, sem fazer uso da calculadora, poder-se deixar como sendo o elemento 2π ao quadrado. A segunda potência também age sobre a base 10, e as potências multiplicam-se, 3 vezes 2, 6. E, de uma forma elegante, também se poderia fazer a escrita como por segundos ao quadrado, como sendo segundos a potência menos 2, passando segundos ao quadrado para o numerador, escrevendo todo o elemento em uma linha só, tendo, nesse caso, metros por segundos ao quadrado. Ou seja, que justamente a aceleração centrípeta é bastante grande, é um termo gigantesco, é da ordem de 100.000 metros por segundo ao quadrado, mas é 100.000 vezes 2π ao quadrado completo.
A força centrípeta é a única força que age ao longo do plano do percurso onde está se movimentando essa formiga dentro dessa centrífuga, equivalente à massa da formiga vezes a aceleração centrípeta. Nesse caso, substituindo a massa da formiga, muito pequena, mas é 0,5 gramas. E uma grama é a milésima parte da quilograma, e a quilograma é a unidade básica e essencial do Sistema Internacional de Unidades para denotar a massa, ou para expressar massa. Então, a milésima parte de quilogramas, 0,5. A aceleração centrípeta, elevando a potência 2, o 2 e o π, deixando o π como sendo o número que simboliza essa razão entre o círculo, circunferência e o diâmetro, mas pelo menos deixando em função de π. Depois de fazer o processo multiplicativo, mas pelo menos aqui a base 10, 5 menos 3 daria a segunda potência positiva, ou seja, que a força esmagadora que experimentará a formiga nesse percurso circular girando a 60 rotações por minuto, ou a 2π vezes 1000 radianos por segundo, é uma força tão grande que talvez a formiga morreria ou poderia sobreviver por ser um inseto muito resistente. Mas qual é a finalidade de ter uma máquina centrífuga com formigas? A resposta é nenhuma. Basicamente, a finalidade é fazer uma aplicação para acelerar um processo e ter uma análise muito mais rápida no nosso dia a dia. Nesse caso, se tem-se uma amostra de sangue, a ideia é separar as células que compõem essa amostra de sangue em células, as plaquetas ou as células brancas, e os glóbulos vermelhos. Ou seja, tem uma mistura, mas nesse caso de separar os elementos que compõem essa substância homogênea. Mas não é uma substância pura, está composta pelo plasma e pelos glóbulos vermelhos. E esse processo acelerado é o que se deseja fazer, acelerar o processo de decantação. Não esperar muito tempo, porque o próprio sangue poderia coagular, mas fazendo o que experimenta uma força centrípeta gigantesca, fará que os objetos mais massivos caiam e os menos massivos boiem na superfície. Nesse caso, o plasma ficará boiando ou da metade para cima ou de certa altura para cima, e os mais massivos, nesse caso os glóbulos vermelhos, decantarão até a base da própria tubo de ensaio, tubo de amostras. Uma outra aplicação do movimento circular seria para construir paraboloides. É uma figura bonita matemática que está associada com as antenas parabólicas, cuja expressão de altura em duas posições, horizontal de esquerda para a direita e horizontal de frente para trás, ou de trás para frente, x e y, serão duas parábolas, uma no eixo de esquerda para a direita e outra no eixo de trás para frente. Ou seja, uma curva que o perfil que tem é uma parábola, mas uma parábola que rotacionou em torno do seu eixo de simetria. Ou como construir essa parábola ou esse paraboloide no laboratório. A ideia seria experimentar com forças centrípetas. E a força contrária à força centrípeta é uma pseudo-força, chama-se força centrífuga. Mas essa daqui é como consequência da força centrípeta. Justamente estamos observando de fora um referencial inercial com velocidade constante, e o vídeo nos mostra que essa massa de água abriu-se como se fosse Moisés passando o mar vermelho. Mas não é isso, justamente pelo fato que está rotacionando, a massa de água movimenta-se e a inclinação está associada com a velocidade do próprio giro. Quanto mais rápido gire, mais aberta, mais espalhada e mais subirá essa curva parabólica, criando um paraboloide. A outra forma também de representá-la, também com água, mas nessa situação é uma superfície muito mais fina, visualizando a força centrípeta e também podendo ver a força centrífuga. Nesse caso, somos o referencial inercial, uma velocidade zero ou constante,
E o que tens é que a massa de água abriu-se. Há uma inclinação que se denota por essa retícula, mas na imagem, no requadro, é o que, visualizando de um referencial não inercial, é uma força fictícia, e essa força é centrífuga, para fora. É o que experimenta quando faz-se uma curva no veículo a uma velocidade altíssima, mas experimenta-se de dentro, estando dentro no próprio veículo. Experimenta-se uma força centrífuga, mas de fora, a força real chama-se centrípeta. Com isso, finalizamos o tópico de dinâmica e nós veremos numa próxima aula, combinaremos a data da avaliação. Até!